Gente, mês passado eu falei pra vocês que eu não fui vacinado e acontece que esse mês, exatamente no dia que eu estou gravando esse vídeo, ou seja, hoje, eu acabei de receber a primeira dose da vacina e eu vou contar pra vocês como é que foi a minha experiência, como é que foi o processo de vacinação aqui na China e alguns detalhes que vocês sempre me perguntam de como é que foi esse processo aqui dessa epidemia na China, como é que foi que a gente passou. Então, como os vídeos que eu fiz no início desse surto estava no canal antigo, e o canal antigo teve toda aquela treta que saiu do ar e está fora do ar, eu vou aqui tentar resumir alguns pontos para vocês e explicar como é que foi o meu processo de vacinação aqui na China, tá bom? Então, vamos para a vinheta. Olá, pessoas diversas, pessoas da internet, tudo bem com vocês? Meu nome é João Fiori, também conhecido como o Embaixador da China, o único nessa plataforma do YouTube, e também como por muitos como o vacinado mais famoso da Ásia, eu mesmo, gente. E eu tô super feliz porque eu vou poder contar pra vocês um pouquinho da minha experiência e também falar pra vocês que a partir do vídeo de hoje estamos sendo patrocinados pela uma empresa de áudio que é a Saramonic, que é a dona deste microfone, por isso que você deve estar aí notando uma qualidade melhor no som, assim eu espero. Então, todo vídeo eu vou falar deles, fazer um pequeno jabá da Saramonic, porque vale muito a pena. E eu também queria agradecer a Simi, porque esse patrocínio só foi possível porque a Simi foi lá, passou a sua varinha mágica e me indicou para eles, e eles estão aqui ajudando o canal a melhorar a qualidade dos vídeos, gente. Então, mês passado eu fiz um vídeo aqui no canal explicando que não tinha previsão para ser vacinados estrangeiros e a China estava vacinando 3 milhões de pessoas por dia, gente. Era muita gente, porque aqui na China o sistema de organização, como só tem um partido, que é o Partido Comunista, eles conseguem fazer as coisas de uma forma muito mais rápida, muito mais organizada, não tem essa discussão e esses entraves burocráticos que tem na maioria dos países quando existem, sim, vários partidos, várias pessoas dando a sua opinião. Aqui na China, não, Artemis, não vai pular aqui. Fica aí. O Artemis querendo pular aqui na minha mesa. Não, Artemis, tu vai derrubar tudo. Gente, o Artemis pulou aqui na mesa. Vocês estão vendo a cabecinha dele aqui, né? Saia daqui, meu filho, porque você vai me atrapalhar, que eu não vou conseguir me concentrar com você aqui. Então, vai brincar com suas irmãs, vai. Vai. Então, aqui na China, pela minha experiência de quase 10 anos morando aqui, eu gosto muito dessa organização que os chineses têm na hora de fazer as coisas. Quando eles querem fazer uma coisa, eles fazem literalmente da noite pro dia. Aqui, o processo que a gente passou por essa situação que estamos vivendo no mundo todo, aqui na China só durou aproximadamente de 3 a 4 meses, né? Durou um pouquinho mais lá em Wuhan, que lá foi o epicentro de tudo, mas no geral o país inteiro foi apenas ali 3 ou 4 meses que a gente precisou fazer uma quarentena e o lockdown, que foi um dos lockdowns mais rigorosos do mundo, e por isso que deu certo, porque a China colocou esse padrão aí de lockdown que realmente ninguém podia sair de casa para conter o vírus. E aqui na China as pessoas confiam muito no... É claro que há discordância, mas no geral as pessoas confiam muito, os chineses confiam muito nas decisões políticas do partido. O partido, ele ouve bastante os especialistas da área, então eles ouviram bastante as pessoas da área da saúde, de pesquisa, de medicina, para chegar na melhor solução possível para conter esse vírus. Infelizmente, em muitos países, isso não foi possível, né? Vide aí o que está acontecendo com o Brasil. Por quê? Em vez dos profissionais que entendem do real problema, entendem da situação que deveriam estar à frente, tomando essas decisões, eles não estão. Quem está à frente são pessoas que não fazem a menor ideia de ciência, de medicina, de biomedicina, de biologia. Então, essas pessoas que deveriam estar na frente, tomando as decisões, fazendo realmente o planeamento ou planejamento da situação, não estão. E aqui na China, esses profissionais ficaram ali na linha de frente e fizeram todo o protocolo. Aqui, a nossa quarentena durou... A minha em Beijing durou menos de 2 meses, que foi uma quarentena que a gente realmente não podia sair de casa. As pessoas que saíam de casa
nas primeiras semanas teve muita resistência, com certeza, porque ninguém estava ali preparado. O governo fechou lá em uma semana, uma cidade inteira eles isolaram. Foi um isolamento mais rápido e mais eficiente no mundo, na minha opinião. Porque muita gente critica aí a China, falando que o vírus saiu da China, mas se você for ver o tempo em que o vírus ficou circulando aqui apenas na China, e a China alertando os países, e ninguém adotou nenhuma estratégia para que o vírus pudesse chegar no seu país. Países da América, por exemplo, Estados Unidos e Brasil e demais que estão ali situados na América, não deveriam ser os países com menores índices de Covid no mundo. Isso porque eles tiveram ali um tempo de preparo muito grande, eles viram o que estava acontecendo, porque depois que saiu daqui da China, foram para outros países da Ásia, começou uma crise e o mundo começou a acompanhar o que estava acontecendo aqui na Ásia. Aí passaram-se algumas semanas, o vírus chegou lá na Europa, também foi para a Ásia, para a Oceania, e mesmo assim não foi suficiente para as autoridades dos países da América tomarem consciência e fazerem ali um plano do que deveria ter sido feito, porque não levaram a sério, porque as pessoas que realmente estavam ali preocupadas com o vírus, que eram profissionais de pesquisa, da área da saúde, médicos, eles não foram ouvidos, não foram levados a sério. Então aqui na China, a gente realmente teve o lockdown de fato. Eu vejo que muita gente fica aí falando de lockdown, mas por exemplo, o que acontece no Brasil, pelo que eu leio das notícias, ainda não é 100% lockdown. O que as pessoas fazem é ali uma coisa paliativa, um fingimento de lockdown, porque algumas pessoas realmente levam a sério, seguem ali a risca, mas outras não fazem, não estão nem aí. As pessoas querem evocar direitos particulares, direitos individuais para uma situação, um problema que afeta um grupo de pessoas, uma comunidade. Então você não pode ter esse senso individual para lidar com um problema que afeta um grupo de pessoas. Você precisa pensar no coletivo e não na individualidade nesse caso. Então aqui parou tudo. Essa decisão de parar tudo é uma coisa muito complicada, porque, como muita gente sabe, quando você para tudo, a economia estagna, as pessoas podem perder seus empregos, as pessoas não vão ganhar dinheiro, então fica ali aquela incógnita, o que vai acontecer. Mas o governo precisou tomar uma atitude, né? Ou ele salva vidas, ou ele perde dinheiro. E ele preferiu, aqui na China, salvar vidas. Tanto que a gente só teve um pouco mais de 4 mil óbitos, né? Desde o ano passado até agora. Então, eu acho que foi só em janeiro ou fevereiro que a gente teve mais uma morte de Covid e só. Porque a China fechou realmente todas as fronteiras, tem ali um protocolo rigoroso para as pessoas poderem entrar no país. E aqui é tudo muito controlado, tudo vigiado. O governo ele pegou essa experiência e esse sistema que eles têm ali de controlar tudo e de sistematizar tudo, eles pegaram isso e transformaram isso para essas soluções para conter ali a epidemia aqui no país. Tanto que a gente leva uma vida normal. Passaram esses 3 meses, muitas pessoas perderam emprego. O governo adotou ali algumas leis, que, por exemplo, as pessoas não poderiam ser demitidas durante esse período, mas pessoas que tinham seus negócios, principalmente ali em Wuhan, perderam seus negócios, foram à falência, tiveram que pedir dinheiro, mas aí o governo manejou ali alguns pacotes de incentivo para ajudar essas pessoas que foram diretamente impactadas pela crise, né? Porque o governo entendeu que ele precisava ali ajudar as pessoas, já que as pessoas não estavam trabalhando, elas precisariam ali ganhar uma assistência de alguma forma, sendo um alívio para as pessoas não pagarem seus aluguéis, ou então não pagarem os aluguéis comerciais, os aluguéis residenciais. Enfim, foram vários pacotes aí de incentivo que eu não vou entrar em detalhes, porque eu não estou 100% a par de todos esses pacotes de incentivos que o governo fez para os chineses. Quem ousou aí desrespeitar, tentou burlar essa quarentena, porque realmente as pessoas não estavam preparadas para isso, que ninguém achou que o governo chegaria a tomar essa medida, e as pessoas queriam ainda assistir, se reunir, o que aconteceu? Essas pessoas, elas tinham suas residências lacradas a tábuas, os policiais iam lá e pregavam a tábua, e quando no caso eram muitas pessoas, eram várias pessoas no mesmo prédio, eles lacravam o prédio inteiro. Então, por 2 pessoas pagava todo mundo. Então ninguém queria prejudicar o seu vizinho. Então todo mundo ficava em casa. E também não foi assim, apenas ficar em casa. Rapidamente, na mesma semana, o governo organizou
vários campos de coleta de comida. Então, as pessoas que tinham que ficar em casa, elas tinham ali, se elas precisassem ir no supermercado, tinha um protocolo que os supermercados, como serviço essencial, precisavam seguir, e as pessoas tinham que ter uma autorização para ir no mercado. Porém, a gente tinha ali os serviços de porta em porta, né, os deliveries, que estavam funcionando normalmente. Então, realmente, as pessoas levaram a sério, mas elas não levaram a sério porque elas queriam levar a sério. Porque elas foram obrigadas, forçadas, e o governo também trabalhou muito com essa questão da mídia, né? Países socialistas, eles usam muito essa questão da imprensa, da mídia, para fortificar suas mensagens. Foi isso que eles fizeram. Eles colocaram propaganda em tudo que é lugar. Propaganda atualizando o número de mortes, propaganda do que estava sendo feito, dos hospitais que foram construídos em 10, 15 dias. Eles construíram 2 hospitais apenas para atender pessoas com a Covid. E a China, ela tem um sistema de organização incrível, que eu particularmente já viajei para vários países no mundo, nunca vi esse processo de organização que a gente encontra aqui na China. Eles literalmente conseguem fazer leis e conseguem fazer prédios, estruturas, sistemas do dia para a noite. É claro que não é perfeito, teve vários erros aí nessa história toda, né, que vocês puderam encontrar, de pessoas que foram presas injustamente, ou inclusive até que faleceram devido a elas tentarem ali alertar o governo, passar alguma informação que o governo achou que não seria interessante divulgar, acabaram pecando por isso. Mas isso é uma consequência de um grande pacote, de uma grande consequência, de uma grande ação que o governo teve que tomar para garantir que as pessoas pudessem ficar ali salvas. O que aconteceu, que pelo menos eu fiquei em casa, eu vi, muita gente que está vendo os meus vídeos agora estão provavelmente de home office, então estão em casa, e eu estava nesse período em casa, então mesmo trabalhando de casa, faltava muito tempo, eu tinha muito tempo de sobra, porque parecia que eu conseguia fazer meu trabalho muito mais rápido do que indo pro meu trabalho, né, pra minha empresa. E eu via como as pessoas, a gente estando em crise, aqui nessa plataforma mesmo no YouTube, diversas vezes, todos os vídeos que tinham esse nome no tema, que era o nome desse vírus, no título do vídeo ou na descrição, enfim, em algum lugar, o YouTube automaticamente censura. A gente sabe que o YouTube tem, hoje em dia, um forte sistema de censura, que eles bloqueiam, eles escolhem quem eles querem crescer, ou então os vídeos que eles querem divulgar. E a China, durante muito tempo, inclusive eu posso até fazer um vídeo falando sobre isso, estava na lista negra do YouTube. Então, qualquer vídeo que você postava com o tema China já era automaticamente bloqueado para o mundo inteiro. Por isso que você nunca via muitas pessoas, criadores de conteúdo, falando sobre a China, porque não são países que o YouTube divulga. Se você for ver, você pode até se perguntar, por que eu nunca vejo YouTubers de países, por exemplo, como Irã, Coreia do Norte? Coreia do Norte é um exemplo bem utópico, né? Mas, por exemplo, Cuba, porque a plataforma ela não incentiva a divulgação desses países, né? Eu não estou muito por dentro da lista desses países, porque a China já saiu dessa lista faz um tempinho, já faz 3, 4 anos que o YouTube liberou a China como tema no mundo, principalmente quando o Trump assumiu o YouTube, os Estados Unidos, e a China acabou virando grande tópico de discussão. O YouTube se viu forçado a tirar a China das palavras censuradas da própria plataforma. E o que eu quero chegar com isso tudo, gente? Que quando a gente estava aqui sofrendo, eu tentava gravar meus vídeos mostrando aqui a realidade, alertando as pessoas como a gente estava, os tratamentos que a gente fazia, as precauções que a gente tinha, os meus vídeos eram automaticamente bloqueados. E quando 6 meses depois, quando a epidemia realmente estourou no mundo inteiro, e quando todo mundo estava fazendo piadas sobre a China, ou então fazendo piadas, até provavelmente aqui no YouTube, que eu me meti em algumas tretas, inclusive que eu briguei com alguns criadores de conteúdo fazendo conteúdo sensacionalista e fazendo chacota sobre vírus, fazendo pegadinha e tal. As pessoas estavam ali tirando onda, sarro, não levando a sério, e o YouTube, que era uma ferramenta que deveria informar as pessoas, acabava bloqueando os nossos conteúdos porque falavam que era um assunto, eles decidiram que era um assunto
proibido dentro da plataforma, porque tinham pessoas, infelizmente, usando dessa doença, dessa tragédia, para fazer vídeos que não eram legais, conteúdos realmente absurdos. E onde eu quero chegar a isso? Que ninguém, de fato, levou a epidemia, a doença séria, até realmente chegar no seu país. Quando o negócio chegou no seu país, as pessoas viram o rabo da porca torcer, porque muita gente na época que surgiu isso, começou a culpar a China, falando que a China tomou uma atitude, demorou muito tempo para isolar a cidade que aconteceu, a China demorou muito tempo para fazer isso, para fazer aquilo, mas todos os países do mundo, com exceção dos países aqui próximos, que faz fronteira com a China, tiveram tempo suficiente para se preparar. Eles poderiam ter cortado voos com a China, poderiam ter testado as pessoas no aeroporto, tomado ali as providências básicas de rastrear as pessoas que vinham pela China, ou então de países que eram afetados por essa doença. E isso não foi feito por nenhum país do mundo. Alguns países tentaram fazer, né, que foi o caso da Coreia do Sul, mas a Coreia do Sul tinha ali uma experiência com o corona, que teve ali em 2012 casos da corona que foi bastante repercutido dentro do próprio país, e teve alguns outros casos que, por exemplo, Nova Zelândia, Alemanha, Itália, que acabaram virando ali referências de combate ao corona, porque começaram ali a tomar atitudes rápidas, né? Rápidas entre aspas, porque o caos já estava meio que tipo se instaurando, mas eles conseguiram ali contornar a situação dentro de algumas semanas para tentar rastrear o vírus, né? Então, esse tipo de organização que teve aqui na China, eu não vejo em nenhum lugar do mundo. O povo da China, o sistema político, né, a infraestrutura toda, ela é muito bem organizada e estruturada. É perfeito? Claro que não, principalmente o sistema socialista, comunista, ele tende a ter ali discrepâncias sociais bem grandes, principalmente no que tange a grupos minoritários, né? Sendo, sei lá, de etnia, orientação sexual, orientação de identidade, enfim, tem seus pontos negativos e suas ações questionáveis. Mas isso não é uma falha apenas do sistema socialista, que é o sistema aqui da China. Em vários países do mundo, a gente vê aí a luta das pequenas classes, a luta das minorias para tentar se igualar com a maioria. Infelizmente, eu fico assim até um pouco chateado quando as pessoas às vezes não conhecem nada da China, não conhecem sobre como é o sistema socialista. Aqui é o sistema socialista / capitalista, lembre-se disso, tá bom? E as pessoas aqui criticam, falando várias coisas absurdas, falando que os chineses são escravizados pelo povo, mas ao mesmo tempo em que as pessoas usam esse argumento de que os chineses são escravizados pelo povo e que não tem nem o que comer na mesa, que eu já ouvi muito isso, é o mesmo povo que está aí, que eles também falam que os chineses estão dominando o mundo aí, estão vendendo medicamento para todo mundo, estão vendendo tudo, né? E eu fico me perguntando, como é que é um povo em que, ao mesmo tempo, segundo essas pessoas, falam que é um povo tão miserável, que é explorado, que não tem dinheiro para comer, tem capacidade de fazer avanços tecnológicos e de tentar aí dominar o mundo. Então, é uma dicotomia, é um pensamento muito dúbio que chega a ser conflitante. Ora, eles são pobres para o resto do mundo, mas também são ricos para ameaçar o mundo em termos de mercado, né? Então é uma coisa complicada de entender. O que eu vejo desse discurso é uma falácia muito impregnada de pessoas que não fazem ideia de como é o socialismo, de como é o capitalismo, de como é que é o regime político, de como é que as coisas funcionam aqui na China. Eu vejo que tem muita gente com medo do sistema, sem realmente ao menos conhecer. Falei aqui muito superficialmente sobre como foi esse processo de quarentena aqui pra gente. Esses 3-4 meses não foram fáceis, tiveram várias coisas assim absurdas acontecendo, que na época eu relatei de pessoas abandonando seus animais, pessoas tomando atitudes por conta própria, inclusive se automedicando com remédios que não faziam nenhum bem pro corpo, mas todos esses erros que aconteceram durante esse período de quarentena, durante o período que o país estava começando a se entender, a estudar o vírus, foram ali rapidamente consertados,
tentou-se ali consertar, né? Alguns pontos foram consertados, outros, infelizmente, vai ficar aí para a história como um ato falho da China, infelizmente, que isso não tem como apagar. Mas eu acho que se a gente botar na balança das coisas positivas para as coisas negativas, eu acho que o mundo inteiro tem muita coisa a aprender com a China, tanto que a China acabou enviando profissionais da área da saúde para instruir outros países, como aconteceu lá na Itália, de como eles deveriam seguir um lockdown. Só que, infelizmente, o que os países estão ali implementando, sobretudo no Brasil, implementando de lockdown, é uma alternativa que é tampar o sol com a peneira. É uma falácia de um lockdown que realmente não está acontecendo, porque para você ter lockdown, ninguém pode sair de casa, ninguém tem que... Ai, meu Deus, bate no microfone aqui. Ninguém pode sair de casa, tem que realmente todo mundo ficar em casa. Ah, mas a economia vai parar, as pessoas vão morrer de fome, e quem mora aqui no exterior tem uma vida boa, enfim, todo aquele blá 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 que eu já estou acostumado a ouvir. Só que as pessoas precisam entender que parar a economia nunca foi uma opção, tem que parar e pronto. As pessoas querem tentar contornar uma crise quebrando a menor quantidade de ovos possíveis. E nessa discussão de quantos ovos devem ser quebrados, às vezes as pessoas acabam perdendo o controle e quando elas precisam realmente ali tomar uma atitude, elas não tomam atitude e a coisa acaba saindo do descontrole, como aconteceu no nosso país, no meu país, Brasil, né? Tem muita gente aqui que é de outros países e que talvez não tenha passado por esse descontrole como está acontecendo lá no Brasil. Mas voltando à vacinação. Aqui na China, desde o ano passado, na verdade, antes dessa crise estava acontecendo, já tinham ali vacinas para a corona sendo desenvolvidas aqui na China, porque, como vocês sabem, em 2009, 2010, já tiveram ali os primeiros casos de uma outra divisão da corona, que atingiu a Ásia, depois teve uma outra variante que anos depois atingiu o Oriente Médio, e depois teve uma outra variante que atingiu a Coreia do Sul. Então já tinha ali, os pesquisadores já sabiam que existia esse vírus é um vírus catalogado desde a década de 60, e que ele vinha aí sabotar a humanidade, eventualmente ele ia aparecer uma variante bem forte, como é o que a gente está vivendo nesse ano. Então, alguns poucos países já tinham uma tecnologia para mapear a existência do corona. Esses países eram Coreia do Sul, porque tinha tido aquele surto que afetou o país, e China. Então, muita gente ficou aí acusando a China, que a China criou o vídeo, a China fez alguma coisa. Por que o vírus surgiu na China? Porque neste momento, gente, naquela situação, conjuntura política, a China e Coreia do Sul eram os únicos países do mundo que poderiam mapear o surgimento de um novo vírus. Nenhum outro país estava preocupado em mapear novos vírus que poderiam ali ocorrer no mundo. Durante o governo Trump, vou citar de novo Trump, o que ele foi que fez? No primeiro ano de mandato dele, ele resolveu dissolver o grupo de pesquisadores que eles tinham e que eram responsáveis por mapear novas possíveis epidemias no mundo. Inclusive, esse setor era chefiado por uma brasileira, minha gente. Então, a ciência, a pesquisa, nunca é prioridade nos países. Poucos são os países que colocam a ciência, a pesquisa como prioridade, destinam ali o seu dinheiro certo para aquelas áreas. Então, esse vírus foi mapeado aqui na China porque era o único país do mundo, a China e a Coreia do Sul, que tinham capacidades ali de, talvez, ali prever e detectar o surgimento de um novo vírus. Tanto que a gente tem aí estudos da OMS já apontando possibilidade de que o vírus já esteja circulando no mundo antes mesmo dos primeiros casos de 2019. Então, olha aí a importância da gente investir, de mapear os vírus. Na própria Netflix tem 2 documentários muito importantes sobre isso, falando sobre do vírus e falando, não desse vírus que a gente está falando, mas falando de vírus em si, e falando da importância que esses profissionais, esses departamentos de controle de epidemiologia tem para os países e por que é tão importante os países terem esses departamentos. Então é uma série muito bacana, eu não lembro aqui o nome dessa série, e se você pesquisar ali vírus na Netflix, você consegue encontrar
esses 2 documentários que eu super recomendo vocês assistirem. Então, na semana passada, eu recebi a notícia de que, finalmente, os estrangeiros poderiam ser vacinados. Eu até fiz um stories brincando, falando que a gente só ia ser vacinado quando a nova season, a nova temporada de The Walking Dead fosse anunciada. Só que eu não esperei o apocalipse chegar, ainda bem, estou vivo, não estamos ainda no apocalipse, não estamos virando zumbis. E eu recebi a notificação pelo meu RH, que é cada empresa onde eu trabalho, que estrangeiros já poderiam ser vacinados. Na minha empresa tem 3 estrangeiros, tinham mais, mas devido a essa crise que aconteceu, e como os estrangeiros que estavam na minha empresa estavam viajando, estavam nos seus respectivos países, eles acabaram não podendo voltar. Então só ficou ali um contingente de 3 pessoas trabalhando no escritório aqui da China. Também somado ao fato de que o país fechou as fronteiras e não permitiu que estrangeiros viessem, entrassem na China, isso diminuiu muito a população de estrangeiros. Então, obviamente, acabou não sendo uma prioridade do governo vacinar estrangeiros. Eles tiveram ali aquela prioridade, vacinar primeiro os profissionais da área da saúde. Logo que a vacina foi aprovada, as vacinas, né, porque aqui na China existem das 10 experimentos, das 10 pesquisas de vacina que foram feitas, 4 ou 6 já foram aprovadas. Eu não lembro esse número exato, porque esse número está sempre aumentando, né? Sempre uma vacina nova está sendo reconhecida, aprovada pela OMS. E na época tinham ali 4 ou 6 vacinas aqui na China que tinham sido aprovadas, e uma das formas que os chineses trabalham é sempre de dividir as áreas. Eles adotam isso para tudo. Aqui em Beijing eles dividem, por exemplo, companhias de internet, que são todas companhias estatais, bancos, enfim, para que essas companhias não virem mini monopólios em determinadas áreas. Então eles acabam dividindo o país, dividindo a cidade, para que essas empresas possam ali atender lugares específicos. E com a vacina foi a mesma coisa. Cada região da China, cada província ficou ali sobre a jurisdição de algum tipo de laboratório com a vacina já aprovada. Então eles tiveram essas etapas que muitos países adotaram, que era vacinar primeiro as pessoas profissionais da área da saúde, depois profissionais que estavam ali no transporte, que estavam lidando com pessoas com movimento, estavam ali sujeitos a ficarem expostos, e depois passou ali para pessoas idosas, pessoas deficientes, pessoas com necessidades especiais, com doenças especiais, enfim. Teve toda essa divisão. Só que o país vacinou muita gente em um período muito curto. Era quase 3 milhões de dosagens, né, de vacinações por dia. Eu vou mostrar para vocês agora aí um vídeo que eu filmei quando eu fui hoje lá, que parecia uma audição para o American Idol, aqueles programas de reality show que a pessoa fica segurando a plaquinha. Gente, isso aqui, ó, é a quantidade de fila de pessoas que são vacinadas por dia. Tudo isso aqui fica, sabe? Como eu sou estrangeiro, eu sou especial, eu não fico nessa fila, ó. Mas é muita gente, ó. Muito. E tem até aqui dentro, ó, a fila. Eu não filmei esse procedimento porque eu já sabia que ia ter ali só estrangeiros e ia ficar constrangido de levar ali e filmar as pessoas. Tem gente que não ia gostar. E é uma coisa muito particular, né? Que você tá ali em um hospital que não era hospital, era um prédio ali cedido foi transformado em centro de imunização. E eu sabia que as pessoas poderiam não pegar ali de bom tom, ficar ali filmando. Então eu preferi não filmar nada, só filmei ali aquela parte da fila. Quando eu cheguei já tinha muitas pessoas, não tinha tantas pessoas quanto no início da campanha de vacinação aqui na China. Mas já tinha muitas pessoas, né? E eu vi quão rápido eles foram para vacinar os chineses. Com os estrangeiros demorava um pouquinho mais, porque tinha ali todo um protocolo para seguir. Eles tinham um atendimento já, pelo menos em inglês, para orientar as pessoas. Durante o período de lockdown, a gente teve ali um aplicativo e tinham pessoas que podiam falar até 12 idiomas, né? Eles não falavam 12 idiomas, mas se, por exemplo, uma pessoa precisava de orientação em árabe, tinha uma pessoa na hotline do serviço da China que falava ali árabe. E isso aconteceu porque essas diretrizes, essas orientações, toda hora mudavam. E toda hora muda, né? Porque toda hora descobre alguma coisa que a pessoa precisa fazer. Então, eles precisavam comunicar isso para os estrangeiros da forma mais rápida. Então, eles tiveram muita
velocidade e muita organização para fazer isso acessível para todos os estrangeiros entenderem, né? Então, quando eu cheguei lá, já tinha um intérprete no próprio centro ali de imunização. Foi um prédio que foi cedido, eles transformaram ali em um prédio só para imunizar as pessoas. E já tinha uma sala só para os estrangeiros, lá eu fiquei. Eu tive que preencher ali um formulário que eu vou deixar... esse formulário que eu vou mostrar aqui para vocês tem nos meus stories. Eu mostrei alguns momentos desse processo de vacinação nos meus stories aqui do YouTube. Então, se você assistir o vídeo pelo celular, você pode vir aqui nos stories do canal, que é onde tem ali o meu avatar, o meu rosto, clicar e você vai ver ali stories do meu dia a dia. Que, por final, aliás, eu tô sempre postando coisas no meu dia a dia nos stories. Então, são vlogs quase que diários ali nos stories. Aí eu assinei um papel como esse. Na verdade, eram dois papéis. O primeiro papel era um papel que estava escrito em inglês e em chinês, em mandarim, falando dos riscos que era ser vacinado e que eu tinha conhecimento e que eu autorizava receber a vacina. No caso, esse formulário aqui é o formulário da Sinovac, que é a vacina que eu tomei, que eu acho que as pessoas também devem ter tomado essa vacina na China. E essa vacina é do laboratório que é responsável por Beijing. Beijing não está dentro de nenhuma província. Beijing é a província, porque é uma cidade muito grande. Então, as pessoas que moram aqui em Beijing não puderam escolher a sua vacina. Eles têm que tomar a vacina que é responsável pelo laboratório que atende aqui a região. E eu vi que muita gente também me questionou se existe negócio de vacinação cruzada e tal. Não, a gente segue o que o governo fala. O que o governo fala. Se o governo falar que você só pode tomar dessa vacina, vai todo mundo tomar dessa vacina, e você também não pode ser vacinado por uma empresa privada, porque a empresa privada não vai poder te vacinar. Tem poucas empresas, hospitais privados aqui na China, que a maioria é do governo, e o hospital privado aqui na China é muito, mas muito cara, e no hospital público ele é mais barato o atendimento. O hospital público aqui não é de graça, mas é super barato, super em conta você no hospital público receber atendimento. Então, eu preenchi esse formulário aqui. Nesse formulário tem várias perguntas pessoais sobre históricos de doença, informações minhas sobre saúde, estado de saúde, enfim, que eu não vou aqui comentar com vocês, mas eu acho que quem foi vacinado teve que responder este questionário. E aqui nesse formulário também está mostrando aqui todos os riscos que a gente corre ao se vacinar, todos os efeitos colaterais, né? A gente foi divulgado que essa vacina que a gente toma aqui em Beijing, ela tem uma eficácia de 5,6%, o que já é muito, que a vacina da gripe, ela tem uma eficácia de 50%. Não existe nenhuma vacina que proteja 100%. Então, o objetivo é sempre chegar a 100%, mas não tem. E uma outra coisa que as pessoas precisam também entender é que a vacina não é uma cura. A vacina, ela é uma proteção que ela te dá, uma parede para dificultar o ataque desse vírus no teu organismo. Então, muita gente achando que, ai meu Deus, vai vacinar todo mundo, vai sumir o coronavírus. Não, gente, a vacinação leva muito tempo. A gente vê países que, por exemplo, como o Brasil, que em um tempo desse tinha só vacinado 5% da população total. E como é um vírus que está toda hora sendo variando, mutando, sofrendo mutações, a vacina que você toma hoje, amanhã já pode não ser eficiente. Daqui a 6 meses eu tenho que tomar de novo essa vacina, porque vai ser uma vacina atualizada. E essa vacina que eu tomei da Sinovac, são 2 shots, né? Duas aplicações. A primeira aplicação foi hoje e a segunda aplicação é daqui a 2 semanas. Eu vou receber uma mensagem, SMS, e eu vou ter que ir lá no hospital de novo, lá no centro de imunização, tomar a minha segunda dose. Aqui em cima, vocês não conseguem ver, mas vocês acreditam em mim, tem um horário exatamente que eu tomei a vacina e eu preciso ficar 30 minutos em observação. Eles levam a gente para uma outra salinha e quando eu cheguei para me vacinar, gente, sempre teve um intérprete ali do meu lado, do governo, explicando
tudo que eu deveria fazer, precaução que eu deveria tomar, não pode fazer atividade física por 24 horas, não pode tomar banho, não entendi por que não pode tomar banho, mas isso é uma orientação que os chineses sempre dão quando você está doente, não pode tomar banho, não entendo qual é a coisa de poder tomar banho. Mas enfim, um profissional da área de saúde me falou, como eu sou leigo no assunto, eu acredito, eu sigo o que ele me fala. Fala que não pode tomar banho, ok, nós vamos tomar banho, né? Não vai morrer, não tomar banho por algumas horas, né? Por um dia. E a coisa foi tão bem organizada, gente, que eu tentei ali escapulir antes dos 30 minutos, porque eu levei 2 horas ali naquela salinha esperando ser vacinado, entre chegar no centro, no hospital, e ser vacinado e sair do hospital, eu levei 2 horas. E eu não tinha tomado café, e eu tinha saído de casa, fui pro trabalho, do meu trabalho, eu fui vacinar, porque o centro ficava perto do meu trabalho. Então eu tinha que ir pro trabalho, bater meu ponto e ser vacinado. Então eu não consegui tomar o meu café da manhã, porque eu jurei que eu ia poder tomar lá e que ia ser rápido. Só que tinham pouquíssimos estrangeiros, mas o processo para os estrangeiros, eles tinham ali uma atenção maior e durava mais, era um tempo maior gasto pra gente que era estrangeiro. E eu tentei ali sair, furar, depois que eu tomei a minha vacina, eu tive que ficar na salinha esperando. Quando deu 20 minutos, eu tentei já escapulir, mas eu não consegui escapulir, porque para eu sair do prédio, eu tinha que passar por uma outra sala, e nessa outra sala eu tinha que assinar, que eu fiquei ali os 30 minutos, a enfermeira ia olhar esse horário que a outra enfermeira tinha colocado aqui no papel, né? Ela olhou e o tempo não tinha passado 30 minutos. E ela me fez ficar lá. Você vai ficar aqui porque não pode sair antes de 30 minutos. Eu tive que ficar lá. Na verdade, eu fiquei 25 minutos porque eu fiquei conversando com ela e depois não tinha mais nenhum assunto para tratar. Ela ficou olhando pra mim e pro rapaz que tava junto comigo, porque eu fui junto com um colega meu da Turquia que trabalha comigo, a gente foi junto. E a gente não tinha o que falar. Ela ficava olhando pra mim e só tinha nós dois lá, porque eu acho que nós fomos quase os últimos a sair de lá. E ela falou assim, vai embora, vocês vão, pá. Aí ela colocou lá como se tivesse 30 e eu consegui ir embora. Porque também faltava o quê? Só 5 minutos e não tinha tido ali nenhuma reação. Mas eu achei, no geral, muito, mas muito organizado. E também tem uma outra coisa. Esse processo de rastreio e de vacinação, tudo é acompanhado pelo governo e registrado pelo aplicativo. A gente precisa se registrar nesse aplicativo e esse aplicativo tem todos os nossos registros, inclusive se a gente passou por algum tipo de área considerada área de risco, perigosa. E para a gente entrar nos prédios, para a gente entrar nos lugares, a gente precisa mostrar esse selo que a gente tem pelo aplicativo. Eu não posso, infelizmente, mostrar esse aplicativo nessa interface, pelo simples fato de que tem informações pessoais minha e que não é interessante mostrar informações pessoais minha. Mas é um aplicativo que você escaneia assim na porta do estabelecimento e se tiver um selinho verde, você pode passar. Se você tiver um selinho de qualquer outra cor, amarelo ou vermelho, você não vai poder entrar no estabelecimento. Dependendo da cor que você tiver, você vai ser orientado a ficar numa salinha. No prédio onde eu trabalho, tem tipo uma área, como se fosse uma sala, parece aqueles filmes de contágio, em que eu nunca vi ninguém usando, mas eu acredito que caso alguém seja apontado ali como vermelho, vai ficar ali em quarentena, isolado ali naquela salinha e transferido diretamente para o hospital para ser monitorado, para fazer ali um teste, para saber se a pessoa está infectada ou não. E nesse aplicativo também, como tudo aqui é controlado, é monitorado através do meu deslocamento com o meu passaporte, ele também atualiza no sistema se eu já fui imunizado ou não. Então eu acho que no futuro, daqui a algumas semanas, quando eu falo no futuro, gente, é assim, tipo amanhã praticamente, 2 semanas, uma semana, mesmo mês, talvez o governo use isso como um outro critério para dar acesso às pessoas a entrarem em determinados locais ou não, porque isso é uma forma do governo obrigar as pessoas a tomarem a vacina. Aqui os chineses eles não são obrigados a tomarem a vacina, mas eles são orientados a tomarem a vacina. E eu vejo que tem muita gente que aderiu à vacina. No meu próprio trabalho tem gente que não tomou vacina e não quer tomar e não vai tomar a vacina, mas eu acredito que daqui a algumas semanas o governo vai aí impor esse requisito de que a pessoa precisa mostrar a sua carteira de vacinação digital através do seu celular. Se você não tiver isso no celular como ok, check, vacina check, você não entra nos lugares. Eu acredito muito que isso vai acontecer
porque nesse mais de um ano de epidemia que a gente está, esse sistema que a gente usa para entrar nos lugares sofreram várias atualizações e várias mudanças nesse critério que a gente precisava fazer, e foram mudanças assim, tipo, da noite pro dia, que eu realmente nem sabia que eu tinha que fazer. Então, gente, esse foi o meu vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Foi um vídeo de update, de atualização. E se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like, aquele joinha, deixa aqui o comentário, e também você pode compartilhar. Se é uma pessoa mais bacanona desse universo, compartilhar para quê? Para chamar mais pessoas aqui para acompanhar o meu canal, e talvez a gente possa crescer, virar aí uma constelação. E se você for uma pessoa mais bacanuda ainda, por apenas R$8 por mês, você pode virar membro aqui do canal, e você vai fazer toda a diferença na minha vida e na vida do editor, do Fabrício, porque o nosso salário vem aqui dessa contribuição de vocês, tá bom, gente? Muito obrigado para você, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.